O Carnaval 2023 ficou marcado por um evento traumático ocorrido no litoral norte paulista, onde dezenas de pessoas foram vitimadas e outras dezenas estão desaparecidas até o momento. Mas por que ocorrem tantos problemas relacionados a deslizamento de terra em nosso país? Como a geografia pode nos auxiliar para compreender esses fenômenos e, inclusive, tentar evitar que esse número de vítimas continue sendo alto verão após verão? Vem comigo se você quer entender em 3 pontos os principais problemas que estão relacionados aos deslizamentos de terra no nosso país. Bora? A Serra do Mar é um conjunto de 1.000 quilômetros de um maciço de rochas que se estende de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Rochas que se formaram há bilhões de anos e estão entre as mais antigas desses estados. Mas o maciço também tem suas fraquezas, que ficam claras nas imagens que mostram as cicatrizes deixadas pelos deslizamentos de terra do último fim de semana. Uma tragédia provocada pela chuva e que teve até o momento 46 mortes confirmadas, mas com mais de 40 desaparecidos até o momento. Este é um aspecto que acompanha a Serra do Mar desde que ela se formou. Segundo Fábio Reis, professor de Geologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, é a combinação de 3 fatores que provoca tantos deslizamentos. Vamos a esses fatores. O primeiro é a alta inclinação das encostas. O segundo, a profundidade do solo acima das rochas. O terceiro, o paredão provocado pelas rochas que prendem as nuvens na região e provocam chuvas frequentes. Esses aspectos, somados, é claro, à multiplicação de eventos climáticos extremos, como uma chuva de 683 milímetros durante menos de 15 horas, em uma região que registra a média de 303 milímetros em um mês inteiro, torna a situação das encostas da Serra do Mar ainda mais complexas. Vamos dar uma olhada nessas situações, nesses 3 fatores e tentar analisar por que no nosso país ocorrem tantos casos como esse. Primeiro ponto, solo com 2 metros de profundidade. Por cima das rochas, que chegam a alcançar até 1.800 metros de altura, em alguns pontos, há apenas uma camada muito fina de solo e de vegetação, que tem a tendência natural a escorregar. Na Serra do Mar nós temos a floresta formada por árvores de grande porte, também chamada de Mata Atlântica. Abaixo disso nós vamos ter uma superfície de 1 até 2 metros de profundidade em média. O fato de o solo da Serra do Mar não ser tão profundo quanto no interior do estado, porque no litoral a rocha aflorou sobre a superfície, faz com que a água da chuva, ao se embrenhar no espaço livre na terra, não consiga descer muito, já que a rocha é impermeável. Com isso, ela se acumula perto da superfície e, caso não pare, pode levar a uma supersaturação do solo, que acaba transformado de um estado sólido para um estado plástico e depois para o estado líquido, segundo o professor. Um outro ponto importante é a inclinação média em torno de 30 graus desses taludes. A Terra, nesse estado líquido, passa então a sofrer com o efeito da gravidade, por causa do ângulo dos seus morros. Muito está relacionado com a inclinação da encosta. A inclinação da encosta na Serra do Mar, nós estamos falando de inclinações acima de 30 graus. Entre 17 e 20 graus de inclinação, já começa a ter um processo de movimento gravitacional de massa, dentre eles o escorregamento. Outro processo que, segundo ele, é muito intenso e importante é o chamado fluxo ou corrida de detritos. De acordo com o professor, o material do solo junto com as árvores e até blocos rochosos se depositam na base da encosta. Conforme a chuva vai ocorrendo, esse material pode receber mais água e virar um fluxo líquido que vai em direção aos rios, passando por estradas, entrando nas ruas, derrubando casas, até atingir a parte mais plana, onde estão as praias ou até mesmo atingir o mar. Por isso nós vimos vários locais, principalmente em Toque-Toque, mesmo na Barra do Saí, em Juqueí, os fluxos indo no meio da rua, porque são áreas onde o fluxo vai encontrar. Esse fluxo de detritos é tão forte que pode levar blocos rochosos do tamanho de uma casa. Pessoal, outro ponto importante é o paredão que prende as nuvens, mas o processo de liquefação do solo e depois de movimento gravitacional de massa só ocorre se existe a água para iniciar toda essa transformação. A chuva é o agente deflagrador do processo, ou seja, ela que induz o processo de movimento mais rapidamente pela saturação do solo. O problema é que, como a Serra do Mar é composta de uma cadeia de rochas altas, ela acaba formando um paredão que impede a dissipação das nuvens. Carregado de água, elas acabam concentrando as chuvas justamente sobre as cidades litorâneas e os morros inclinados e com o solo superficial. E o desmatamento para a ocupação irregular do solo torna tudo isso ainda mais perigoso.
Pessoal, um outro adendo importante foi o caso histórico de Cubatão. Na década de 1980, a chuva ácida provocada pela poluição do polo petroquímico de Cubatão começou a devastar a Mata Atlântica que cobre as encostas, o que deixou marcas por toda a extensão do maciço. A situação era tão dramática que o governo do estado começou a bombardear a Serra do Mar com sementes de árvore. Além de iniciativas como essa do governo, principalmente o controle na poluição do polo ajudaram a recuperar a vegetação da região. Um outro problema muito sério são os eventos extremos, que são um desafio atual não só para essa região, como para todo mundo. A crise climática, que aquece o planeta, a temperatura da água do mar, traz novos desafios. O climatologista Carlos Nobre, um dos mais respeitados no segmento, explica que eventos climáticos extremos como o desse fim de semana serão registrados praticamente todos os anos. Teve um momento ali em São Sebastião que houve 120 milímetros em uma hora. Isso é um recorde de chuvas de uma hora. Então tudo isso nós devemos nos preparar porque não tem volta. As mudanças climáticas continuam e elas vão só se acelerar, se intensificar, diz Nobre. Ele cita dados inclusive do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que estima que 2 milhões de brasileiros vivam em mais de 40 mil áreas consideradas de altíssimo risco, por estarem perto de rios, riachos ou em encostas muito íngremes e mais suscetíveis a desastres naturais. Temos que ter soluções que busquem, por exemplo, no curtíssimo prazo, instalar sirene em todas as áreas e, para isso, soluções definitivas, temos que remover milhões de brasileiros que vivem nessas áreas de altíssimo risco. Tem que criar a possibilidade de moradias seguras para milhões de brasileiros e brasileiras. Galera, então é isso. A partir da análise desses 3 principais pontos, também precisamos que o poder público, ele faça sua parte para que esses eventos eles possam ser contidos, diminuídos e, é claro, cada um possa fazer sua parte e a gente não tenha mais problemas tão graves e tão sérios como esse ocorrido nesse carnaval. Que a gente aprenda com os nossos erros, apesar de parecer que a gente não está fazendo isso. Vamos pressionar o poder público para que, de fato, a gente possa ter medidas mais sérias e mais robustas, ações severas para poder conter esses problemas e a gente não ser acometido por tantos desastres, tantos problemas sérios que levam vítimas, pessoas inocentes, todos os anos. A gente fica por aqui. Se você gosta desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e vir com a gente no Geografia em Pauta.